Então, bom dia. Eu sou Reni, para quem não me conhece. É a primeira vez de vocês aqui? Sejam bem-vindos. Qual que é o nome de vocês? Maria do Carmo. Muito prazer em conhecer vocês. Sejam bem-vindos aqui no centro, né? E todo domingo a gente faz essa palestra, então a gente chega, a gente tem uma oração inicial, faz uma leitura, e aí a gente faz a apresentação de algum tema, normalmente assim, atualidades, né, para que a gente possa refletir um pouco sobre como a gente está vivendo e tudo. Então, eu espero que vocês gostem da apresentação de hoje, tá bom? Então vamos lá. Hoje é sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o tema é Os Trabalhadores da Última Hora. Não falei oi pra você, né? Então vamos lá. Sinceramente, minha vontade hoje era de sair lendo o Evangelho, porque eu achei que tudo valia assim a pena a gente falar. Mas até por conta do tempo, eu resolvi pegar pequenos trechos e para a gente poder comentar juntos o que a gente entendeu sobre, né? A gente fazer essa reflexão juntos. Então, vamos lá. No Espiritismo, os trabalhadores da última hora são aqueles que despertam tardiamente para a vivência do Evangelho, mas que se dedicam com zelo e amor à prática do bem e à caridade. Então, quando a gente vê lá os trabalhadores da última hora, o que seriam isso, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje nós somos considerados também como trabalhadores da última hora. Por quê? Porque a gente já vem de outras vidas trabalhando para evoluir, para que a gente possa evoluir como espírito. Então a gente fica aqui emprestado, né, nesse corpo hoje, mas a gente vem para evoluir o nosso espírito, para que a gente tenha bastante conhecimento sobre o quê? Sobre as leis de Deus, sobre as leis que Jesus trouxe para nós, para que nós possamos refletir sobre isso e aplicar, que é o mais importante, né? Porque não adianta a gente estudar, adquirir um conhecimento enorme se a gente não colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, na história que é sobre, no Evangelho, né? Eles contam uma historinha sobre os trabalhadores da última hora. Então, na história, o dono de um vinhedo, ele contrata trabalhadores ao longo do dia, mas paga a todos o mesmo salário, independente de terem trabalhado o dia todo ou apenas a última hora do dia. Então, na história, ele começa durante o dia para trabalhar no vinhedo dele, pegando aquelas pessoas que estão ali esperando por emprego, e ele combina com essas pessoas uma moeda. Se eu não me engano, é isso. Combinou uma moeda. Você concorda de trabalhar para mim o dia todo para ganhar uma moeda? E todo mundo falou, eu concordo, e foi trabalhar. Aí foi passando as horas do dia e ele foi achando ainda pessoas que queriam trabalhar. E ele foi pegando essas pessoas e foi ofertando o mesmo valor de uma moeda. E as pessoas foram aceitando e foram trabalhando. Até que no final do dia ele encontrou pessoas também e ele ofertou o valor de uma moeda e as pessoas foram trabalhar. E aí no final, quando ele vai fazer o pagamento, ele começou por quem ele chamou por último, para depois, né, ir pagando de acordo com as horas lá que tinham trabalhado. E ele foi pagando o mesmo valor. E aí as pessoas não acharam justo ele pagar o valor de uma moeda para quem tinha trabalhado poucas horas do que aqueles que trabalharam um dia todo. Mas não foi combinado o valor de uma moeda? Então, por que que a gente acha injusto? Sendo que ele trabalhou menos horas e eu trabalhei mais horas. Mas aí, se a gente parar para pensar assim num todo, colocando várias situações, às vezes a gente trabalhou o dia todo, mas a gente parou, a gente descansou. E às vezes aquele último que chegou lá por último, ele trabalhou sem parar incansavelmente. E ele rendeu tanto quanto a gente que trabalhou o dia todo, né? Porque não é só sobre o tempo, é sobre a qualidade do que se faz. É sobre o empenho que a pessoa dedicou, né, àquele trabalho que está fazendo. Talvez aquele, talvez aquele que foi no final do dia, ele ficou o dia inteiro procurando trabalho, também não encontrou, né? Ele só encontrou no final. Exatamente. E aí, sobre as leis divinas, né, que às vezes aos nossos olhos parece tão injusto, ele não estava com preguiça nem com má vontade, ele só não achou, né? Ele acordou cedo também e ele não achou nenhum lugar para trabalhar. Uhum. E aí, a hora que ele achou que já foi o final do dia, ele se empenhou e trabalhou tanto quanto aquele que trabalhou o dia todo, né? E nesse trecho também é interessante que
E o ser humano tem a mania de olhar para o lado do vizinho, né? Sendo que o que importa para ele, se ele foi acordado uma moeda para ele e que se o outro vai ganhar ou não, né? Não está saindo do bolso dele para ele poder questionar algo do patrão. E Exatamente. aí isso acontece até hoje. A gente vê hoje no trabalho Muito mesmo. hoje. A gente fala assim, nossa, mas a pessoa chegou hoje, o patrão está pagando tanto para ela e eu estou aqui tantos anos. E que diferença faz, né? Porque assim, você tem que olhar para o seu. É o seu você fazer o seu e você Sim. receber o seu. Que foi combinado que você aceitou. E não tá aí olhando pro lado do vizinho, né? Que ele tá recebendo, que ele trabalhou, que ele ganhou, né? Tem essa reflexão também nessa história. E aí eu tirei um trechinho aqui para a gente acompanhar. Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então é muito sobre isso, né? O que foi combinado com a gente foi combinado. E aí a gente não pode ter maus olhos. Por exemplo, que a gente tem a mania de fazer, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, né? Porque parece que é bem melhor do que a nossa. Então tudo parece. E hoje em dia, a gente vive principalmente numa época onde as redes sociais, elas enganam muito a gente. Porque a vida do outro é perfeita, a nossa nunca. Porque o outro só posta o que ele quer postar. E normalmente ele só posta o bom, o que ele conseguiu. Ele não posta os bastidores, né? E aí, às vezes, a gente não vê o esforço e a gente acha que tudo é fácil. E não é assim que funciona. Então, a gente não pode ficar só se espelhando no outro, sendo que a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem que ter fé e acreditar que as coisas que a gente faz têm um merecimento. E um dia a gente vai atingir as coisas que a gente almeja, né? Isso me remete também, Rani, àquela questão de, por exemplo, em muitas religiões, tem aquelas pessoas que já estão naquela religião há muito tempo. E às vezes, não todas, lógico, algumas, quando uma pessoa nova chegando, acha que ele sabe mais do que aquele que está chegando Também. novo, sem saber como que Deus tocou o coração daquela pessoa. E às vezes eu já vi casos de gente que está em determinada religião durante tanto tempo e já se acha assim o gerente do céu, Sim. né? Porque com direito a apontar dedo para esse, para aquele, e às vezes vai para a igreja, está falando da vida dos outros, apontando, Já tá né? Esse carregando a aqui. chave da porta. É. Então, eu passei por isso, e lógico, eu não posso julgar, mas eu frequentei uma igreja durante 10 anos que eu via muito isso, né? Eu estava lá buscando algo, né, da espiritualidade, né, uma comunhão com Deus, e à minha volta eu escutava muita gente, principalmente já de muito tempo na igreja, falando do vestido da irmã, aí que o outro irmão comprou um carro, aí que o outro comprou não sei o quê, aí você viu a roupa, aquela lá como está vestida, ou seja, muitas pessoas que, em vez de estarem focadas no que estava sendo falado sobre a Bíblia, por exemplo, estão focadas em falar das outras pessoas, da vida dos outros que estavam à sua volta. Sim. Então, eu pensei nisso, né, nessa parte, e não só, né, no trabalho, né, que nem a gente sabe que isso acontece bastante. Às vezes uma pessoa que está trabalhando tanto tempo num lugar não ganha uma promoção, e a pessoa que chegou nova há pouco tempo recebe aquela promoção que a pessoa estava esperando. Mas porque às vezes aquela pessoa que já está lá há bastante tempo, como um trabalhador que chegou no começo do dia, acha que ele tem privilégios porque ele passou mais tempo ali. E não é bem assim. E às vezes ele tá tão esgotado que ele já não rende aquilo também que deveria, né? Eu Uhum. acho que a vida, ela traz pra gente reflexões. Por exemplo, a minha avó, ela não teve grandes oportunidades de estudo, mas ela dava conselhos pra gente maravilhosos. Assim, ela tinha um conhecimento espiritual que até hoje eu acho que eu não tenho, entendeu? Assim,
Então, você vê pessoas que estudam demais, e cursos, e são doutores, mas tem uma arrogância na hora, na viver, no modo de viver a vida, que não condiz com uma pessoa que às vezes não teve a oportunidade de estudar e é sábia na hora de perceber a dificuldade do próximo, de acolher, de ter uma palavra boa numa hora que precisa, entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção, porque não é sobre idade, né? Porque a gente também vê muitas crianças que nascem hoje já têm uma espiritualidade tão, assim, enorme, evoluída, que ensinam os pais muitas coisas da vida, né? Então a gente tem que não colocar muitas regras nesse sentido de quando você vai. Quando você acha uma pessoa mesmo que te ensina, a gente tem que ver se aquilo realmente é válido. A pessoa começou a falar, a gente vê se é válido. Por quê? Porque não é idade, não é sexo, né? Assim, não é se é homem, se é mulher, não existe isso, né? A gente tem que prestar atenção mesmo naquilo que vem. Que às vezes é uma pessoa que foi de fato enviada por Deus para falar alguma coisa pra gente, para fazer uma boa ação pra gente, e aí a gente também tem que estar aberto para receber, né? Da mesma forma que a gente tem que estar aberto para fazer a ação, a gente também tem que estar aberto para receber essa ação. Sem criar melindres. Exato. Então, ser considerado um trabalhador da última hora não é um título de glória, mas um chamado urgente para o serviço ao próximo, deixando de lado interesses egoístas. Mais um trechinho. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito de trabalho. Então é isso. A gente veio para trabalhar, não no sentido só do trabalho que paga salário para a gente. Mas se a gente está aqui hoje, é para a gente trabalhar tanto a nossa parte material quanto a nossa parte espiritual. E a espiritual ela é tão importante quanto ou mais, porque é o que a gente leva, né? Quando a gente morre, a gente não leva nada. A gente leva carro, a gente leva casa, a gente não leva nada disso. Mas a gente leva as boas ações que a gente fez, as boas trocas que a gente teve com os outros e as boas atitudes. E eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar mais enquanto a gente está aqui. Não só. E eu não tô falando que a gente não mereça, tá? Porque a gente trabalha e a gente merece sim o conforto. Mas a gente não pode exceder o materialismo, né? É nisso que a gente trabalha. Então, eu não tô falando que você não pode estar aqui hoje, você não pode trabalhar e ter uma casa boa, e ter um carro bom, e sair para comer num lugar gostoso. Não é isso. Viajar, exatamente, porque também faz bem pra gente, faz bem pra nossa alma. Mas você não pode deixar que só isso seja importante na sua vida, né? Você pode sim conquistar tudo isso, porque é um direito seu que você trabalhou para isso, mas você também tem que fazer a caridade, a doação. E a caridade e a doação não são só dinheiro, é de tempo, é uma palavra, é ouvir alguém que precisa. O que foi, filho? Tolerante, indulgente. Exatamente, Com a gente e com o outro, né? exatamente. E começa com a gente, né? Porque tudo começa com a gente. A gente não. Igual a terra que nós estamos aqui hoje, o excesso de bens materiais que ele tem, às vezes faz com que as pessoas esqueçam que até o seu próprio pai é o seu pai. Não Exatamente. honra seu pai e sua mãe. E o excesso de querer ter o poder, esquece isso. Eu vejo muito isso aqui, isso me entristece muito, porque nos Estados Unidos as pessoas esquecem que até o próprio pai dele é pai dele. Como se diz, vou colocar o meu pai e minha mãe para trabalhar como se ele fosse um funcionário qualquer. Isso aqui me assusta. Eu acho que a gente vem e aí consegue perceber uma diferença cultural muito grande, né? Então a gente tem a oportunidade de crescer num país que tem uma cultura e a gente vem para um outro que é uma cultura completamente diferente e a gente vai percebendo que aqui é muito sobre o materialismo, né? Porque você consegue trabalhar e consegue ganhar o tanto que você trabalhou e consegue também pagar pelas coisas que você quer. É muito igual. A gente não vê assim, por exemplo, o rico e o pobre, os filhos estudam na mesma escola.
né? Você consegue nas mesmas lojas, óbvio que algumas são diferentes, mas assim, num geral, a gente consegue praticamente as mesmas coisas. Quem acabou de chegar consegue comprar roupa na mesma loja de quem já tá aqui há muito tempo, ganhando muito mais dinheiro e assim vai. E isso é um poder de compra que a gente tem que se controlar. Porque senão a gente começa só querer ter, 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 e a gente também tem que lembrar de ser. A gente tem que ser melhor, né? A gente tem que trabalhar esse lado. Então, é muito importante que a gente não fique só querendo comprar e ter e guardar essa riqueza em dinheiro mesmo, materialismo, porque a gente precisa trabalhar exatamente isso. Honrar pai e mãe, amar o próximo como a gente ama nós mesmos, mas a gente precisa se amar primeiro. Porque se a gente não conseguir compreender o amor que a gente sente pela gente, os nossos limites, se a gente não souber nos respeitar enquanto seres humanos e espírito, a gente não consegue fazer isso pelo próximo. Porque aí você não sabe, você não consegue respeitar o próximo porque você não sabe o limite. Você não sabe nem o seu limite, como é que você vai saber o limite dele? Então você acaba ultrapassando. Eu acho que é muito por isso. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é muito importante. Por quê? Porque quando você se conhece, você começa a se conectar com as coisas, aprendendo o seu limite, até onde vai sua paciência, tudo, todas essas questões que a gente tem que lidar no dia a dia, é muito mais fácil você lidar com o outro. Porque você já sabe o seu até onde você pode ir. E aí você consegue respeitar também o limite do outro, que você fala, não, ele tá no limite dele. Nossa, ele tá agindo assim, mas é porque hoje ele não tá no bom dia. Deixa pra lá, não vou ficar retrucando, não vou discutir, não vou bater boca, né? E aí a gente consegue ter um convívio muito melhor com as pessoas. Exatamente por conta desse respeito, né? Exato. Então vamos lá. Simboliza que mesmo que um despertar espiritual tardio ou erros do passado, todos têm a chance de contribuir ativamente para a renovação da humanidade. O trabalhador da última hora, ele tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto de preguiça ou má vontade. Então, todos nós, todos vós viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões, mas desde quando, século e século, o Senhor nos chamou para a vinha, sem que tivéssemos querido entrar nela. Eis o momento em que recebestes o salário. Então, é isso que a gente está falando, né? Você precisa estar disposto a trabalhar. Seja um trabalho que aqui a gente colocando na atualidade, a gente pode falar dos dois, né? Tanto o trabalho mesmo braçal, quanto o trabalho espiritual. Então, a gente tem que estar disposto. Ah, mas eu não tenho muito conhecimento religioso. Não importa, porque a sua vivência de vida, muitas vezes, ela traz você a poder ajudar um próximo, né? Ela te leva a colocar esse trabalho espiritual em prática para que você tenha também a sua evolução espiritual. Porque a gente veio aqui para isso, né? Que é para aprender e para repassar aquilo que a gente aprendeu. E a disposição e a boa vontade são fundamentais para isso. Porque você não precisa ser uma pessoa que estudou pra caramba na vida para dar conta de coisas simples do dia a dia, né? De fazer uma caridade, de ajudar o próximo, seja ouvindo, seja conversando, seja às vezes compartilhando um pão que tem na sua casa, uma fruta que a pessoa não tem como comprar, enfim, contratando alguém para trabalhar que precisa, você está precisando, eu posso te contratar e fazer essa boa ação, né? Enfim, a gente tem várias maneiras aí de colocar esse trabalho em prática, né? E aí eis o momento em que recebestes o salário. E o salário é o acerto de contas que a gente vai ter no final da vida, dependendo daquilo que a gente fez, de bom e de mal, né? Ele sempre vai acontecer. E qual que é a missão dos espíritas, né? Então eu peguei aqui vários trechos, porque ele era grandinho, então eu peguei vários trechos aqui que eu achei interessante para a gente relembrar. E de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos,
segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então é isso, né? O que que a gente está fazendo, né? A gente tem que prestar muita atenção que a gente está aqui na Terra e a gente pode, bem ou mal, a gente sempre vai ter o acerto de contas, não importa. Então a gente tem que escolher se a gente vai preferir ter uma vida boa, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, seguindo as orientações que Jesus deixou pra gente, ou se a gente já sabe disso e mesmo assim a gente prefere não fazer, porque é o livre-arbítrio, né? As escolhas são nossas. Nós escolhemos como a gente vai viver e o que a gente vai fazer. E aí, muitas vezes, a gente tem que sacrificar as coisas da nossa vida, né? A gente tem que se sacrificar, por exemplo, para estar aqui num domingo de manhã, onde muitas vezes a gente só tem esse dia para descansar. A gente poderia acordar mais tarde, mas você sacrifica para estar aqui. Você sacrifica muitas vezes para ir fazer uma boa ação no final de semana. Você sacrifica, às vezes, um dia que você precisaria fazer alguma coisa para ir ajudar um próximo, um tempo livre que você tem para ir fazer uma boa ação. Então, existem sacrifícios na vida para uma causa maior, e a gente também não pode esquecer disso, né? Os Interessante. hábitos, pode falar. Interessante. As vossas ocupações fúteis. É porque, infelizmente, né? Aí eu tô pensando aqui, nossa, às vezes assim, você tira um dia, né, para descansar, né? E se você não prestar atenção, você fica o dia inteiro no celular, Exatamente. rolando, e assim fazer nada, só rolando. Aí a gente vai prestar conta disso também, né? É, Você, claro que você tirou o dia para descansar, mas fazer alguma coisa útil, útil. né? Que seja, porque trabalho é considerado tudo que é útil, Exato. né? E às vezes que seja num parque, sentar lá e apreciar, né, as benfeitorias de Deus, a natureza, mas às vezes a gente não faz isso. E aí fala sobre os nossos hábitos, né? Que é exatamente isso. O que que a gente faz, né? Qual que é o nosso hábito que às vezes bloqueia a nossa evolução, né? E aí os nossos trabalhos e as nossas ocupações, é exatamente isso. A gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes no dia a dia, né? Para que a gente não fique só também no telefone, que a gente consiga fazer coisas que agreguem, né? Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá sem esforço. Então é isso. Ninguém sem trabalho vai atingir nada, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Nada vai cair do céu se você estiver parado esperando. Nem a morte, acho que não chega. Se você ficar lá parado esperando ela chegar, também não vai chegar. Então, coisas pra gente pensar, né? Coitado daquele que acha que vai descansar quando morrer, né? Coitado. Vai contar tanto trabalho lá do outro lado também. Exatamente. Lá. E é aquilo, né? Que a gente esquece, mas a gente combinou isso, né? A gente não lembra, mas a gente combinou. Quando a gente tá desencarnado, que a gente é só espírito, antes de vir, porque a gente já teve outras vidas. E a gente já errou o suficiente, né? Porque eu não sei se foi o que eu falei aqui, enfim, é porque já tô tão maluca que hoje, a gente aqui, é a nossa melhor versão. Porque quando a gente evolui, a gente não regride, a gente não vai para trás, a gente só vai para frente. Então, tudo que a gente aprendeu em todas as vidas que a gente teve, essa aqui hoje é a nossa melhor versão. É onde a gente está melhor. Então, quer dizer, o que que a gente já não foi? Eu penso por mim, né? Olhando por mim mesmo. O que que a gente já não foi em outras vidas, né? Então, até eu falo assim, gente, esse povo que fala assim, ah, eu quero fazer a regressão, transgressão, regressão, né? Eu não teria coragem. Porque será que você tá pronto para saber tudo que você fez de ruim para as pessoas e por isso que você tá aqui hoje? Que é para acertar suas contas, né? Tipo assim, você tá preparado para isso? Eu não estaria. O problema é que as pessoas que estão ali, que a gente vê, que faz regressão, não vem com essa história aí que foi
Só bem que foi uma Raimundo, Sim. né? Foi isso que eu Exato. né? Imagina você saber que você matou seu próprio filho, aí você veio hoje de novo com mãe e filho, porque você tem que acertar as contas com teu filho, Exato. você, né? Tipo assim, tantas coisas que podem ter acontecido. E aí você fala, ah, eu não- vamos deixar assim, vamos, vamos evoluir desse jeitinho mesmo sem saber. Poxa, quase uma razão, né? Se a gente esqueceu. Exatamente. Mas a gente acordou. Então, assim, às vezes a gente acha que o fardo tá pesado demais, mas a gente concordou. Porque alguma coisa a gente tem que melhorar, a gente tem que aprender, a gente tem que pagar, a gente tem que cumprir. Então, são várias questões, mas a gente concordou com isso. Ó, a Paulinha falou no chat do grupo. O termo trabalho é bem amplo também. Não só trabalho de emprego, né? Hum, Mas também de esforço em todas as áreas da vida. Sim, em todas, sem exceção. Rogério. Aí vem aqui, ó. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? O pastor saberá defender suas ovelhas. Credes sem pedir para ver e aceitais os fatos. O Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, impotente pela vossa fé. Então, muitas vezes a gente passa por situações ou vê pessoas tão boas passarem por situações que a gente não entende. A gente fala, por que que aconteceu isso com essa pessoa? Ou então, por que que eu estou passando por isso? Tudo tem um motivo, né? Ou é pra gente aprender, ou é pra gente evoluir. E por mais que a gente não entenda, Deus nunca vai abandonar a gente. Ele sabe por que que a gente tá passando por isso. A gente que esqueceu, mas ele sabe por quê. É a lei do retorno É a também. lei do retorno. Então, às vezes eu acho que a nossa fé falha, porque a gente não acredita, né? A gente começa a passar por dificuldades e a gente vai esquecendo. A gente fala, mas por que que Deus tá fazendo isso comigo? A gente esquece, às vezes, que a fé, ela tem que ser importante, no sentido de, tá bom, eu estou passando por isso, como é que eu vou sair dessa? E deixar de culpar Deus, né? Porque, na verdade, a gente que é responsável por tudo que acontece Exato, com a gente. exato. Mas até o ateu, quando o trem tá feio, falou, oh, meu Deus. Exatamente, exatamente. E às vezes é difícil mesmo, né? Às vezes a gente se revolta com Deus por vários motivos, e às vezes a gente acaba menosprezando a nossa fé, e é importante que a gente sempre lembre que ela é a mais importante, né? Porque sem ela a gente não vive. A Paulinha falou aqui no chat. E às vezes a gente perde tempo tentando entender o porquê. Mas não é esse o foco. É o pra quê, É, pra né? quê? A gente tem Exatamente. que trocar as perguntas na vida. Quando a gente vai passar por uma situação, falar, mas por que eu não? É pra que eu? Porque aí a gente consegue ver soluções, eu acho, sabe? A gente consegue ampliar a nossa mente para tentar sair daquilo ou melhorar, enfim. Tirar, né, do Cristo é isso. Exatamente. A fé é a virtude que ergue montanhas, vos disse Jesus. Pesadas são as impurezas e todos os vícios que trazem os vossos corações. Coragem, é preciso trabalhar. Então é isso, a gente tem muitos vícios, muitas manias. Então a gente vem com egoísmo, a gente vem com o ego inflado, porque às vezes, né, alguém fala alguma coisa, é o nosso ego que faz a gente responder, porque a gente tem que ser melhor, a gente tem que aparentar ser melhor, a gente tem que sair por cima, eu vou ser o último a falar, porque eu vou ganhar, eu sou bom. E muitas vezes, se calar e deixar o outro falando, é melhor. Mas, como a gente precisa demonstrar que a gente é melhor, a gente quer sair ganhando, então a gente vai, bate boca, discute isso e aquilo. Aí colocar lá no grupo. Aí alguém colocou uma postagem, você não gostou, você vai lá e comenta. Ridícula. Nossa. Que você. Pra quê? Pra que que você quer essa demonstração de. Entendeu? Deixa a pessoa ser feliz, gente. A pessoa postou, a pessoa tá feliz, deixa a pessoa ser feliz. Aí você vai lá e acaba com a pessoa. Mas o que que você ganhou com isso? Nada. Aí vira guerra, né? Que o É vídeo uma guerra acaba, desnecessária. acaba acontecendo. Exatamente. Eu quero o que é do outro. É, Exato. Gente, esqueci a palavra. Eu quero o que é do outro. Pra que que você quer o que é do outro? Você não pode querer inveja. Gente, olha que loucura.
Você não pode querer aquilo que é seu? Não, aí eu quero. Aí começa até as guerras de país, a gente tá falando, né? Eu quero o petróleo lá daquele país. Mas por que que começou a guerra? Porque eu quero. Porque eu quero aquilo que não é meu. Então, assim, a gente Aí vê, mata a pessoa. mata pessoas, enfim. Então, assim, do mínimo, e a gente tá falando do mínimo, assim, de uma discussão que eu posso ter aqui com você, há uma coisa presidencial, uma coisa global, né? É a mesma coisa que vai tomando proporções completamente diferentes. Então a gente tem que prestar muita atenção e tomar cuidado para que pequenas coisas não virem grandes coisas, né? Exatamente, prestando atenção nos nossos vícios, nos nossos defeitos. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditei que, entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Então é isso. Independente do que a gente esteja passando, independente do tamanho da montanha que a gente tenha que mover, a gente tem que olhar e agradecer a Deus. Porque a gente tem hoje a oportunidade de melhorar. Então, todos os dias a gente dorme e a gente tem o privilégio de acordar no outro dia e recomeçar, melhorar, ser uma pessoa melhor. Ah, ontem eu não fiz nada, mas hoje eu acordei e hoje eu posso fazer. Então, todos os dias, se a gente pensar assim, a gente acorda, a gente tem o privilégio de ser uma pessoa melhor. Então, Deus dá essa chance pra gente todos os dias e a gente tem que agradecer. Porque ontem foi um dia terrível, mas amanhã vai ser um dia muito melhor. É como é aquele ditado, cada um tem seu fardo, pode ser o tamanho que for, o seu tamanho do seu, não se desatando. Mas eu tenho Exatamente. que carregar, eu tenho que. Exatamente. E a gente tem que respeitar, porque às vezes você tá carregando um fardo, você tá tão triste, tá tão pra baixo, e você tem o direito E também de você tem estar. um fardo maior do que o meu, então alegre. Exato, mas a gente respeita, né? Porque cada um lida com as situações da vida de uma maneira diferente, né? E eu acho que assim, a gente, por exemplo, tem situações em que a gente tem que se permitir também ficar triste, porque às vezes a gente precisa, né? A gente perdeu alguém, a gente fica triste, por quê? Porque a gente ainda não consegue assimilar que a gente tá aqui emprestado, nossa casa não é aqui. E aí a pessoa morre, a gente fica chateada, que a gente fala, poxa, caramba, como é que vai ser minha vida agora sem essa pessoa? Mas, por exemplo, tá? Eu perdi o irmão num acidente de carro com 27 anos. Eu fiquei muito triste. E eu tava aqui na pandemia, não tinha como voltar. Então, assim, eu não participei de nada do que eu queria. Que era importante? Não. Era importante eu ter participado do velório, era importante. Assim, é porque a gente é humano e pra gente isso é importante. Mas o que que foi importante? Eu participar 27 anos da vida dele, né? E eu não trocaria isso por nada, assim. Se falasse, ah, mas vamos lá, ó, você vai viver de novo, você vai ter um irmão, e com 27 anos, ele vai morrer. Você vai querer de novo? Eu vou. Eu ia querer. Porque, assim, foram 27 anos intensos de uma parceria. A gente era muito amigo, a gente fez muita coisa junto, e eu não trocaria isso por nada. Mas eu me permiti também ficar triste, me isolar para eu poder conseguir refletir sobre as coisas né, por tudo que a gente passou e hoje chegar nessa conclusão de que eu não trocaria esses 27 anos dele por nada, assim. Viveria tudo isso de novo. Então eu acho que todas as fases da vida elas são importantes. Você também tem que se permitir ficar triste, ficar chateado, às vezes revoltar, mas sempre com limite de poder sair dessa revolta evoluindo, né? Conseguindo compreender o que te fez em ficar revoltado e conseguir sair daquilo, porque aí você vai aprendendo a nunca mais se revoltar daquele jeito, vai mudando as formas, né? Da vida. Claudinha mandou o coraçãozinho. Ah, então, eu acho que é isso, né? Agradecer a Deus por tudo. Tem uma dificuldade, agradece a Deus. Ganhou uma coisa muito boa, conseguiu conquistar a casa própria, o carro próprio, conseguiu. Às vezes a gente fala de milagres, né? Porque tem gente que quer muito ser mãe e não consegue. Ah, conseguiu. Então, assim, tudo, do ruim ao bom, agradecer a Deus. Paulo já dizia, né? Em tudo. Em tudo dai graças.
Tá acabando, viu, gente? E aí, e aí vem aqui uma pergunta que estava lá no texto, perguntas e respostas. Então vamos lá, pergunta. Se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aquele que estão no bom caminho? Aqueles que estão no bom caminho. E a resposta é: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão, pelo número das aflições às quais eles terão levado consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Então é isso, a gente tem sempre que pensar nas leis divinas. E se a gente só seguir as leis divinas, a gente já vai viver muito bem. Porque você não vai desrespeitar o próximo, porque você não vai fazer mal ao próximo, porque você está seguindo só o básico, que é amar ao próximo como a si mesma, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. E se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai querer fazer mal pro próximo, porque nós somos todos irmãos. Você vai fazer mal pro seu irmão? Não vai. Você ama a Deus que você não conhece, você nunca viu como é. Exatamente. Aí você vai fazer mal para uma pessoa que você não tem, às vezes, uma intimidade, mas que você conhece aqui. Não pode, né? A gente tem que aprender, inclusive, quando a gente fala orar pelos inimigos, né? Que não é para você trazer o inimigo para dentro da sua casa, não. Mas é que para você rezar para que aquela pessoa tenha uma vida feliz. Porque quando a pessoa tá feliz, ela não atormenta ninguém. Nem você, nem outra pessoa. E aí cada um vive seguindo a sua vida da sua maneira, né? Para ter clareza também, né, sobre o Exato. que é a vida, né? Porque se a pessoa atormentou os outros, ela não tem clareza daquilo que Não ela está tem. fazendo aqui. E aí a gente não pode julgar, porque se a gente julga, aí a gente vai desejar o mal, não é? Porque aí você fala, pô, mas essa pessoa também tem tudo, e aí fica fazendo isso, fica puxando o tapete do outro, fica fazendo aquilo. Mas às vezes a pessoa não tem noção do que é viver, não tem noção do que é fazer uma caridade. Isso aí, Nunca quando a gente recebeu. precisa, você tem que parar, aprender, né? A gente tem que aprender a parar e perguntar, e eu? O que que eu tô fazendo? Em vez E, de estar preocupado com o mundo, nem ele. e aí a gente pergunta também por que que eu estou tão incomodada com essa atitude do outro. É o outro, é entre ele e Deus. Exato. Aí a gente consegue separar o que é do outro e o que é da gente. Exato. Mas entendendo também que às vezes eu tô me incomodando com alguma coisa porque eu também tenho que melhorar alguma coisa, né? E aí, aí a gente começa a parar de julgar tanto, porque a gente também, a gente também vê que a gente também tem muito a melhorar, né? Enfim. E é isso. Era um capítulo curtinho, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco, né, sobre os trabalhadores da última hora. Eu acredito muito que a gente está num tempo hoje de regeneração, e então essa é a hora da gente colocar em prática as coisas boas que a gente aprendeu na vida, seja parte religiosa ou seja da vida mesmo, né? Que a gente recebe da avó, que vem passando de geração a geração. E o importante é colocar em prática o bom, o bem, né? O bom, assim, tudo que é bom, para que a gente possa, de fato, sei lá, tentar ser um ser humano um pouquinho melhor a cada dia, né? Melhorar pequenas coisas todos os dias já é o suficiente do que não fazer nada, né? Ficar lá estacionado. Então, pensando dessa forma, a gente vai subindo os degraus, né? Da evolução e vai analisando isso. Então, muito obrigada. Gratidão, Anny. A Jaque mandou muito boa explicação, né? Ah, obrigada. Para de gravar. A Kátia também mandou gratidão. É isso, então vamos pro passe agora. Deixa eu parar aqui o stop recording.